Olá pessoal, meu nome é Eduardo Wenzel Brião e eu estou utilizando o material didático do professor José Luiz Gintzel, ok? Vamos falar um pouco sobre o MIPS multiciclo. Então, nós acabamos de ver que no monociclo nós temos que moldar, digamos assim, o nosso período de clock, utilizando assim o tempo crítico da instrução mais longa, né? Então, essa aqui é uma arquitetura bem simplificada do MIPS monociclo, tá? E aí nós vimos que no bloco operativo monociclo, cada instrução executa em um ciclo de clock, né? E o período do relógio é determinado pela instrução mais lenta. E recursos de hardware não podem ser aproveitados. Nós temos duas memórias, uma para instrução e outra para dados. Nós temos ULA e dois somadores, né? Que somam PC, enfim, e fazem outras somas, enfim. Bom, então, as instruções são, no multiciclo, elas são divididas claramente em etapas. Cada etapa executa em um ciclo de relógio. Eis a diferença. Se a gente pegar uma etapa, a gente vai definir o período do relógio determinada pela etapa mais lenta, ou seja, se vai demorar em 12 nanosegundos, nós vamos utilizar, por exemplo, 4 nanosegundos, né? Como 1/4 nanosegundos é a nossa frequência. Cada instrução executa em um número apropriado de ciclos de relógio e os recursos de hardware podem ser aproveitados, redução do custo do bloco operativo, só que, claro, aumenta a complexidade do bloco de controle. Eu vou explicar daqui a pouco. Como cada ciclo de clock faz com que a cada ciclo a instrução, cada etapa executa, né? A instrução, ela quando ela será executada em etapas, então será feita num ciclo de clock a busca, a decodificação, a, a leitura de dados em registradores, ULA, enfim. Então essas etapas, cada etapa dessas é feita num ciclo de clock. Nós vamos utilizar uma memória única para instruções de dados, vejam a diferença, apenas uma ULA, dispensa o uso de somadores extras, inserção de registradores não visíveis e os dados a serem usados na mesma instrução, no ciclo de relógio posterior, ficam armazenados nos registradores não visíveis. Nós teremos que ter registradores justamente para segurar esse dado ciclo a ciclo. São registradores que seguram o nosso dado e eles são habilitados por borda de subida, tá? E dados a serem usados em outras instruções devem ser armazenados em elementos de memória visíveis ao programador, banco de registradores, PC ou memória. Então, basicamente, nós temos essa inserção aqui. Nós temos a nossa memória de dados e instruções agora, mas agora nós temos um registrador de instrução e um registrador de dados de memória. Como é um computador legítimo, né? Nós temos esses registradores. Ah, nós temos aqui banco de registrador normal, nós temos os multi que são normais para nós, mas foram incluídos na saída, vejam, na saída desses dados lidos dos registradores, dois registradores temporários aqui para segurar esses dados, tá? Porque daqui até aqui é realizado uma etapa. Ó, nós temos aqui uma etapa de busca, então os dados serão segurados aqui, uma etapa de leitura de registradores, então temos uma etapa aqui, nós temos uma outra etapa que é o cálculo, e nós temos uma outra etapa que é a gravação de dados, né, na memória. Temos aí as etapas bem definidas pelas fronteiras desses registradores. Então, aqui esses dados eles serão lidos e a ULA fará o cálculo e esse dado, que é o cálculo da ULA, será armazenado na ULA a cada borda de subida, né? Vejam que interessante essa abordagem. Então, como eu mencionei, foram inseridos aí novos registradores, tá? Todos os registradores, exceto o IR, armazenam dados somente entre duas bordas de relógios adjacentes. Não necessita de sinais de carga, apenas o sinal do relógio, tá? E a ULA, nesse sentido, tá? Foram inseridos novos registradores, né? Novos multiplexadores também,
Vejam que tem dois multiplexadores sendo um multiplexador de 4 entradas, e aqui nós temos um quatrinho ali, um 4, que é uma constante que eu vou utilizar, por exemplo, se eu quero fazer PC, recebe PC mais 4. Se eu quero fazer isso, eu vou aproveitar a ULA e vou utilizar os valores de MUX para 1. E aí eu farei a soma do meu PC, que vem daqui, ó, do meu PC, mais 4. Estou reaproveitando aqui meu hardware, né? E essas são as barreiras temporais, né, que eu mencionei, que define bem as nossas etapas, tá? Temos alguns sinais de controle aqui, que é a ULA fonte, temos o mesmo controle da ULA da versão monociclo, temos um ULA fonte B, temos um main para reg destino, né? Temos aqui registrador de instrução para ser escrito, enfim, temos I ou D, né? Ou vem um dado de instrução ou vem dado, é instrução ou dado, né? Então temos essas características aí. Então nós temos aqui, ó, acréscimo de recursos para suportar jump e branch on equal. Ó, o resultado de PC mais 4 está na ULA. O conteúdo de ULA saída, o registrador armazena o endereço-alvo e o desvio condicional após este ter sido calculado pela ULA. 26 bits menos significativos do IR. Lembram que o PC tem 26 bits. Também eles têm que serem concatenados com 4 bits mais significativos. Então a gente tem que inserir aquele hardware, né? Temos que fazer isso. Então vejam que interessante, né? Nossa arquitetura agora tem controle aqui, os sinais de controle todos em cima do nosso hardware combinacional, que vai gerar todo o controle. E aí nós temos o seguinte, temos algum hardware adicional aqui, que eu vou apresentar agora. Por exemplo, se eu colocar um jump, ó, veja que aqui eu tenho o valor 26 aqui do registrador de instruções, onde eu tenho os 26 bits menos significativos. Esses 26 bits aqui, eles serão deslocados 2 bits à esquerda, como eu mencionei na aula de monociclo, né? Eu vou multiplicar por 4 e faço uma concatenação com o valor do PC, que ele vem daqui, ó. Dessa forma eu concateno e crio o desvio incondicional, que vem quando o MUX for o fonte PC aqui for igual a 2. E aí eu consigo fazer um jump. Quando eu tenho branch, as coisas mudam, né? Num branch, por exemplo, vamos analisar aqui como vai ser esse branch. Vamos ver onde eu me acho. O branch, ele vem do 15 ao 0. E aí eu faço, a partir desses dados aqui, que vem com a extensão de sinal dos 32 bits, e eu também faço um deslocamento à esquerda para ter um salto maior, esse valor aqui é o valor que eu vou somar, por exemplo, né, com o PC, né, com o PC aqui, que aí depois esse valor da saída vai vir aqui, ó, claro que eu vou, esse valor ele vai entrar no MUX, só que é o seguinte, ó, ele tem um zero aqui, ó, certo? Esse zero aqui ele é do print, por exemplo, quando eu faço a comparação entre o cifrão 1 com o cifrão 2, por exemplo, no meu back. E aí, quando eu estou com o sinal 1 aqui, e eu sei que a instrução é o PC ESC conde, ou seja, é uma instrução condicional, eu tenho o meu PC ESC também, que é um outro bit que vai dizer se ele vai saltar ou não. Então, quando eu tenho todos esses bits em 1 aqui, significa que o meu branch ele vai funcionar. Então, dessa forma, eu ativo o meu PC, tá? Eu ativo o PC para que meu PC seja armazenado e o pulo seja feito. Caso não aconteça o pulo, o PC ESC aqui, no caso, aqui o zero, né? Ele vai ser zero, então ele falha no end, tá? Então veja que interessante. E esse PC ESC aqui é um PC, digamos, incondicional, né? Que ele vai fazer a gravação do PC ali. Enfim, temos aqui as etapas: busca instrução, decodifica instrução, executa a operação, né? Acesso à memória e escrita de registradores, né? A instrução load faz isso, é a instrução mais lenta que temos, tá bom? Cálculo de endereço do branch também, mesmo que não seja branch, eu já faço cálculo aqui na decodificação de instruções. Na execução de operação, eu faço cálculo efetivo de operando, na instrução load store,
determina se um branch vai ser executado, né? Então eu consigo fazer tudo isso, né, dentro dessas etapas aqui. A busca da instrução, nós vamos fazer um diagrama só para apresentar para vocês que o RI recebe o main PC, isso me parece muito Neander, né? PC recebe PC mais 4. Significa que eu vou pular de 4 em 4 bytes, né? Lembram como é a arquitetura da memória do MIPS, tá? Então essas operações ocorrem em paralelo. Então a busca de instrução ela seria assim: eu teria 0 aqui nesse IOD, né? Eu tenho que ter 0 aqui para o meu PC vir na memória e eu tenho que ter o valor 1 no ler memória para capturar esses dados. E eu já deixo definido nesse momento, tá? Já que o valor do PC pode ser já o próximo, né? Eu já tenho que deixar o 01 aqui no Lafonte B, que é para pegar 01 é o 4, né? Para já pegar o 4 para somar. E o LAOP, que é esse aqui, ó, o Lafonte A tem que ser 0. Eu vou pegar esse dado aqui que vem do PC. E o ULAOP, deixa eu ver o que é o ULAOP. E o ULAOP, a operação que eu vou fazer, tá? A operação vai ser uma soma. Porque eu já deixo esse cálculo aqui já pré-definido. Então eu já deixo isso aqui pronto, ó. Tá? Então veja que interessante. Como fica a execução de instruções? Eu uso A, recebe registrador lá da parte de 25, 21 dessa instrução e o reg do 21, 20, 16, tá? E a ULA saída vai ser PC mais extensão de sinal e vai ser deslocado por 2. Essas operações já ocorrem em paralelo, tá? Então, nesse momento, quando eu faço a decodificação, eu faço a soma, mas a ULA B ela é diferente. A ULA B aqui, eu vou pegar o valor que vem da extensão já. Eu já faço isso em paralelo, tá? E aí eu deixo o La A como 0, né? Já deixo aqui o Lafonte A como 0, também para pegar esse dado de PC, caso aconteça um branch. Mas se não for um branch, aí, se for referência à memória, eu tenho A mais extensão de sinal, se é tipo R, ULA saída é A op B, desvio condicional, se A é igual a B, ou seja, se na ULA eu recebo o conteúdo de A menos B, né? Aí PC recebe a ULA saída direto e um desvio condicional também. Eu já faço isso, que o meu PC eu faço uma concatenação com 31, 28 bits que vem do PC com daqueles 26 bits mais deslocado à nossa esquerda, né? Eu faço essas questões aqui. Vejam que agora eu pego esse valor aqui, né? Eu pego esse valor aqui, e aí uma instrução LW, por exemplo, eu tenho que fazer esse valor com esse. Lembram que eu tenho que somar o valor do endereço da instrução com o conteúdo do registrador, que é o meu endereço base. Eu tenho que usar um soma ali, eu tenho que somar esses valores. E o valor do soma, ele cai na aula saída. Que depois dessa aula saída aqui, eu vou fazer com que ele entre no endereço para mim aqui, né? Depois, lá no final, isso vai ser meu endereço para eu capturar o dado, né? Então, nós temos isso aí para definir, tá? Veja que interessante. Tipo R muda, ó. Ao invés de pegar o sinal que está vindo daqui e fazer a soma, o tipo R eu faria A mais B, porque tipo R eu uso sempre a soma de dois registradores, né? E um back, por exemplo, né? O que vai acontecer? Um back também eu vou utilizar os dois registradores, mas tem um detalhe, olha só. Ó. Por que está em amarelo aqui esse mux? Porque uma vai ser esse zero aqui que vai entrar aqui, vai ser, por exemplo, o valor 1. E outro é que eu tenho o meu fonte PC. O meu fonte PC ele vai escolher o valor, nesse caso, da ULA saída, né? Deixa eu ver. Fonte PC 01, fonte PC 01, ó. Deixa eu ver. Fonte PC 0101. É aqui, ó. Então, por exemplo, a soma desse endereço aqui, né, do back, que é a extensão de sinal,
Não soma, mas eu vou, quando aconteceu a subtração entre esses dois aqui, e quando deu zero, eu vou pegar a extensão de sinal deslocado, né, tendo 32 bits, mas deslocado por 2, esse dado aqui ele vai entrar aqui, ele vai ser, ele vai entrar no 01, meu na fonte. Não, aqui foi normal. Mas aqui ele vai pular direto, ó. Ele tem que pular essa informação aqui, né? Ele tem que fazer com que o meu PC receba esse valor aí, né? Ele tem que fazer com que esse PC receba esse valor porque tem que acontecer um pulo, tem que acontecer um jump aí, tá? E aí na instrução é, back também, eu posso fazer um bypass aqui, ó, né? É isso aí. E aí depois temos o jump, que o jump eu só pego os 26 bits que estão lá. PCS que é igual a 1, o que que significa? Vejam o que que é 1, o que que é 0 aqui. 1 significa que a instrução branch tem PCS que conde. PCS é só o jump que tem. Tá? Não sei por que esse nome de PCS, mas o jump tem PCS. Quando o jump tem PCS, isso é muito interessante, porque vai definir que, independente de que vier o sinal aqui para nós, ele vai pular, ele vai fazer com que o PC pule. Isso aqui ativa o PC, né? Porque é um OR. E eu vou pegar os 26 bits, né? Aí faço um deslocamento, faço uma concatenação com os 31 bits, né? E aí crio o meu pulo que ele vai entrar aqui, ó, fonte 10, né? Que é o 2, e aí ele vai lá e grava no meu PC, né? É meio complicado, né, pessoal? Porque a máquina ela se torna complexa. Mas isso é um computador, tá? O computador é isso aí. E aí depois, na execução de instruções, temos o final da execução do SW, tipo R. Aí nós temos RDM main ULA, depois, porque nós temos que gravar no RDM, o que, que vai sair da ULA saída, mas com memória, vai ser a meu endereço. Main ULA saída recebe B e tipo R, né, recebe a ULA saída. Então nós temos já os valores calculados, nós temos o ler main e o ALD, que vai dizer se meu PC vai ser a próxima instrução, mas não é. Meu PC agora vai ser um dado, né, que foi calculado, que foi o endereço calculado, né, que eu vou fazer uma gravação de dados aqui, ou uma leitura, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Então aqui é ler dado de memória, e aqui conclui o SW. Quando conclui o SW, significa que aqui eu vou ler um dado da memória, o dado foi lido, mas quando eu concluo o SW, significa que eu quero escrever na memória, então eu vou jogar esse dado e vou escrever ele na memória e acabou. Tipo R, né? Ele vai concluir o cálculo do tipo R, o que, que vai acontecer? Foi feito o cálculo aqui, e aí eu já consigo armazenar esse dado depois, né, no meu banco de registradores, né? Porque a gente tem que jogar esse dado aqui dentro do meu registrador, tá? O dado vem aqui, ó, desculpem, aqui, ó. Ele entra aqui, ó, e aí o dado vai ser gravado na escrita, porque esse mux aqui, ó, main para reg, ele será 0, ó, e ele vai definir o dado que sai da ULA, que foi calculado, né, enfim, foi feito um ADD, que eu coloquei cifrão S1 aqui, cifrão S2 aqui, e vou jogar em S3. Então o resultado dessa soma aqui, ele vai ser jogado aqui, ó, tá? E aí, finalmente, é o LW, que eu coloco no meu banco de registradores, né? Que eu peguei da memória, jogo no banco de registradores. É o que aconteceu aqui, ó. O que eu peguei dessa memória aqui, eu jogo, aí meu ULA, main para reg, vai ser 1. Então esse dado aqui vai ser escrito no banco de registradores, porque tem escreve reg aqui igual a 1. Vejam que é bem complexo, né? Se torna bastante complexo aí a maneira como a gente cria, né, uma organização multiciclo, tá? E aí são os passos a serem necessários. Aqui a gente colocou, né, em passos, que, por exemplo, a busca de instrução ocorre em todos os tipos de instruções, a decodificação, enfim, ocorre em todos os tipos de instruções, isso ocorre em paralelo,
Aí vem o seguinte, aí depois eu vou apresentar na próxima aula uma máquina de estados, né? O que que a gente vai fazer, por exemplo, se aparecer uma instrução do tipo R? Bom, aí precisa fazer isso aqui, né? Se for uma LWSW, eu faço uma extensão de sinal e somo com o registrador A. Se eu faço um desvio condicional, então eu tenho que fazer um branch ali, um branch on equal, por exemplo, eu tenho que fazer o cálculo. E o que é o CA igual a B? Eu tenho que fazer A menos B dentro da ULA. E aí depois tem a instrução de desvio incondicional, né, que ele vai fazer, pega aqueles bits mais significativos do meu PC, faz a concatenação, né, para fazer o pulo. E aí terminou aqui, né? Aqui já terminou. Só que aí existem outras etapas. Existem o store, né, o cálculo, o término da instrução tipo R, né, que eu vou jogar a ULA e vou atualizar meu registrador, que foi definido por 1511 da minha instrução. Eu vou utilizar aqui o main ULA saída B, que é para fazer, no caso, eu vou jogar na memória no endereço definido por ULA saída, né, que foi o cálculo feito por aquela extensão de sinal e com o registrador, eu vou jogar o valor de B, que foi lido de um registrador. E aqui não tem nada mais, nada menos do que uma instrução LW. O meu RDM, que é o meu registrador intermediário, né, e ele é invisível ao usuário, ele vai receber main ULA saída. Ele vai receber um dado, uma informação que foi pego do endereço de ULA saída, que foi também o cálculo que foi causado aí, né, pela soma da extensão do sinal, que é aquele endereço lá da minha instrução load, com o seu cifrão, com o seu registrador ali que está entre parênteses, tá? E aí terminou o meu load, é realizado aqui, ó, onde eu vou dizer que o RDM, que foi essa informação que eu consegui pegar lá da soma daquele endereço com o registrador, eu vou pegar essa informação que está em RDM e vou agora gravar para o registrador definido na minha instrução, que é o registrador destino. Pronto, é isso aí. Então vejam que ao invés de eu ter 12, né, vários passos, mas, por exemplo, eu tenho 12 nanosegundos para definir qual é a instrução mais lenta, eu tenho um passo aqui. Eu tenho, nesse caso, eu tenho que saber qual é dessas etapas, qual é a mais lenta. E a partir daí eu vou definir o meu ciclo de relógio. Tá bom? Era isso. Muito obrigado, pessoal.